E o Martner começou a investir também. Ele foi para os investimentos, as ações práticas também, foi aprender, foi testar, foi estudar, foi convivendo isso contigo e mergulhou de cabeça em achar uma saída, né? Em estar aberto para em experimentar novos caminhos, né? E assim, a frase que ele me disse, que eu me lembro que me emocionou muito foi: eu não tenho mais tempo a perder. Eu já dei todo o meu tempo de vida para as outras pessoas. Agora o meu tempo de vida é para nós e para a Duda. Isso que ele falava também, né? Tentaram de todas as maneiras me tirar de perto dela, me afastar dela, mas eu consegui, Mas eu né? consegui, exatamente. Ela fica emocionada só de... O objetivo principal era esse, assim, era ver a nossa filha crescer, né? Então, e não tinha nada mais importante, não tinha nada que pudessem me oferecer em troca disso, né? Então, assim, eu vejo os médicos muito amargurados pela quantidade de horas que eles vendem, né? Mas não... então, assim, toda a tua entrega é ruim, né? Quando tu sente que tu tá deixando tudo, tu tá oferecendo todas as horas da tua vida, né? E o que acontece? Tu começa a ganhar um pouco mais, em vez de tu dar uma segurada, tu vai aumentando a quantidade de coisas que tu gasta. Então, assim... tu fica preso realmente, mas a prisão é tua. Assim, às vezes a gente pensa, a culpa é do meu patrão, a culpa é do governo, não, é uma da crise, agora o país está assim. Exato, né? Como se tu não tivesse controle. A partir do momento em que tu diz que são as coisas externas, tu não precisa fazer nada. A mudança, só vai melhorar quando mudar o meu chefe. Não, depende de ti, depende da tua mentalidade. E quando a gente começou a mudar esse caminho, nossa, as coisas começam a acontecer, né? E daí tu diz assim, não, só um pouquinho. E daí daí eu chegava em casa e ele dizia assim, tô aqui fazendo esse investimento aqui, já deu tanto e tal, e eu, né? E daí eu comentava com minhas amigas e tal, daí elas assim, não, daí tinha um apartamento ainda em Porto Alegre, a gente vendeu o apartamento, não, mas é porque tu tinha um apartamento. Eu dizia, não, é porque eu peguei todo o dinheiro do apartamento e eu coloquei na operação. Quantas pessoas fariam isso? Quanta confiança, né, tu tem que ter, e quanto desprendimento, né, porque assim, até ali na minha vida, todas as minhas decisões foram determinadas por medo, né, medo de perder, medo de não conseguir pagar as contas, medo, até que eu disse, chega, eu não posso viver com esse medo. E a gente vai acompanhando assim nessa área da questão financeira, porque o investimento é um dos pés, talvez, que a gente tem que ter, né. Tem essa questão da mentalidade, que faz com que você não tenha medo do risco e que você aprenda a administrá-lo, e às vezes é engraçado, porque a gente vai falar de investimento com alguém ou de alguma coisa, mas tem risco? Tudo tem risco na vida. Se você for abrir um negócio, tem risco. Se você casar, tem risco. Se você tiver um filho, tem risco. Você não tem garantia absolutamente em nada. A maternidade mostra isso pra gente, né? Sim. A gente tá ali se dedicando para aquele bebê, mas pode ser que ele morra. Pode acontecer tanta coisa no caminho, mas você não deixa de fazer e de aprender, porque você pode, em alguma hora, se surpreender com isso. É claro que, por isso que eu digo que um dos pés, talvez, é a mentalidade, o outro é, devagarzinho, você tá estudando sobre investimento, sobre mercado financeiro, sobre educação financeira. Eu estava tendo uma conversa ontem falando isso, assim, né? Os nossos pais, para eles a maneira de ganhar a vida e de se sustentar era com aquele trabalho bem presencial, eu tô aqui, eu trabalho isso e recebo aquilo. Na nossa geração a gente está falando muito de educação financeira, de investimento, de você ter renda de 2, 3 lugares, de você aprender a fazer renda passiva, que a gente fala, né, assim, onde você coloca um dinheiro e isso te dá um retorno, ou negócios que não dependam só da sua presença física, de você ir melhorando cada vez mais, assim, né? Então a mentalidade é importante. Aprender um pouco sobre educação financeira é importante. Se você tem, né, às vezes a gente tem ido ao mundo olhar isso juntas, né, André? A gente faz um outro trabalho que a gente fica se perguntando, nessa energia feminina e masculina, qual é a participação de cada um? Como é que é a mulher nesse mercado financeiro? Como é que é quando está em casal? Como é que é quando só está o homem? E é uma coisa que a gente tem se ocupado, assim, a gente não tem mais perguntas que respostas, mas a gente vai vendo a importância da gente conversar e trabalhar sobre isso. E a maternidade pode ser uma coisa que abre isso também, porque a gente quer a carga horária diferente, a gente quer um financeiro diferente. E também, assim, de novo, né, culturalmente, antes era o macho que ia, né, enfim, trabalhar e a gente ficava, né. Sim. Mas hoje não, a gente trabalha, a gente fica, os dois educam, né, os dois ficam em casa, os dois
trabalho, então tudo tem que ser dividido, né? E nós, acho que cada vez mais também temos que desenvolver essas áreas, né? Porque eu também sou da humanas, né? Como psicóloga eu também não faço menos conta, né? Mas cada vez mais liberdade, assim como o conhecimento liberta, o conhecimento na área financeira também, né? Porque assim, a partir do momento que tu entende que tu pode ter um dinheiro trabalhando para ti, e que isso te possibilita horas. Tanto que, então, a gente foi fazendo um caminho até que nós decidimos... então, a questão era, ou a gente continua trabalhando e consegue guardar um patrimônio maior, ou a gente para por agora, que agora que a Duda tá com 6, e a gente vai ter, tem um padrão de vida bom, mas, né, vai ter algumas limitações nesse momento para poder ficar com ela. Não, nós vamos ficar com ela. Né? E daí a gente parou de trabalhar os dois, né? E daí veio aquele negócio. E aí, o que tu faz? Daí eu, veja bem, né? Então eu passei os 2 primeiros meses, eu nunca tinha parado para pensar em quem eu era. Eu tinha 22 anos de medicina. E eu sempre, quando me perguntavam o que eu fazia, quem eu era médica. Como é confortável ter um título, né? Eu sou médica, ou eu sou fisioterapeuta, eu sou psicóloga, eu sou engenheiro, eu sou administradora, eu trabalho na empresa tal há tantos anos. Pronto, a gente nem sabe de ninguém fato, mais pergunta nada, sabe. mas quando tu não sabe dizer o que tu faz... Tu tá nessa transição, tá fazendo uma coisa que poucas pessoas estão fazendo ainda, que não tem nem o nome assim, né? Não, então eu não sabia dizer o que eu fazia, se eu não sabia dizer o que eu fazia, então... tu é mãe, então. As pessoas me diziam. Do lar, né? Eu sou mãe, mas eu tô querendo descobrir quem eu sou, né? Porque eu não sabia nem do que eu gostava. E aí todas as rendas de vocês passaram a vir dos investimentos financeiros. Vocês conseguiram fazer essa virada. E isso já é difícil até das pessoas entenderem, né? Além da gente estar... Vocês fazem isso em casa? Sim. E exatamente isso. Daí de repente, assim, te abre portas de criatividade.